Oi, gente, quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Eu dei uma pausa aqui na rotina do dia a dia pra ver se eu consigo gravar um vídeo pra vocês. E olha que pode acontecer qualquer coisa durante esse vídeo, tá? Porque meus filhos estão aqui. Então vamos lá. Hoje eu quero falar de algo pessoal e pra ver talvez que ajude você que está aí do outro lado, talvez esteja passando pela mesma coisa também. E eu quero falar hoje sobre desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, né? Um tempo atrás, eu acho que foi assim que eu tive que ficar em casa. Eu e meu esposo decidimos, né, que essa seria a melhor decisão pra nós no momento, de eu parar de trabalhar e ficar em casa com meus filhos, né? E realmente isso foi a melhor decisão até o momento. Já tem 2 anos que eu tô em casa. E nisso, gente, quando eu comecei a ficar em casa, eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu não sabia. Porque a minha referência de mulher sempre foi a minha mãe, a gente costuma ser nossas mães, né? E minha mãe sempre foi de trabalhar fora, as irmãs dela também, a minha avó também. Então minha referência sempre foi de trabalhar fora. Aqui. Eu não tinha uma referência de como que era ser uma mulher que trabalha em casa. E não tendo a referência, eu fiquei muito perdida nisso. Às vezes eu fazia muita coisa errada. Às vezes eu perdia muito tempo em algo. E com o tempo eu fui me frustrando muito. Eu ficava em altos e baixos. Tinha dias que eu tava no pique, que eu fazia tudo, né? Conseguia fazer tudo e ficava super feliz. Mas tinha dias, gente, que eu queria sumir. Beatriz, para de mexer aí. Tinha dia que eu queria sumir. E vendo essa situação, eu percebi, gente, não é normal se sentir dessa forma. Se sentir frustrada em estar em casa. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Continuando. Onde eu parei mesmo? Nesses tempos pra cá, eu ainda estou no processo, ainda estou aprendendo, conhecendo tudo. Eu comecei a busca para entender o que eu estava vivendo, né? Foi onde eu comecei a pesquisar tanto corpo, alma e espírito sobre a mulher. E nisso eu acho que quem me segue lá no Instagram, me acompanha por lá, vê que no dia a dia, quando dá, eu posto o que eu estou lendo, os livros, né? Como é a rotina com as crianças. Não é fácil manter uma rotina para divulgar alguma coisa no Instagram, gente. É muito trabalhoso, ainda mais quando tem criança e ao vivo. É muito difícil. Mas então, comecei a ler livros, comecei a buscar referências, né? Um exemplo, no meu Instagram, gente, eu parei de seguir muita coisa que não tinha mais sentido comigo. Depois que eu comecei a ficar em casa com meus filhos, então mudou. Muito assim, como que eu digo? Mudou muita referência. Então eu comecei a seguir maternidade, mães cristãs, esposas, né? Negócio de gastronomia, mas não. Gastronomia chique, né, gente? Comida do dia a dia. Como economizar, como fazer compras, planejamento semanal, rotina diária. Gente, é muita coisa. Eu vou falar pra vocês. Pra quem quer pra quem fica em casa, que vai ter o trabalho de ficar em casa, eu achei muito trabalhoso mesmo, se você não tiver um planejamento, nada vai dar certo, eis a questão. Se você não é bom pra organizar, fica em casa, você vai ver, você vai aprender na marra. Vamos por partes. Um defeito que eu tenho muito grande, eu acho que muita gente também deve ter, procrastinação. Infelizmente eu tenho procrastinação, ainda mais se fazer uma coisa que eu não quero, não gosto, eu vou jogando pra frente até, se possível, sumir. Se não sumir, eu faço daquele jeito. E tudo que eu começava a fazer, eu não terminava, né? E eu desistia de muita coisa. O meu prazo máximo que eu me lembro que eu conseguia insistir numa coisa, insistindo muito, era 10 meses, 1 ano. Depois eu queria já, sabe, parar. E eu percebi que eu fazia isso em várias áreas da minha vida. Tudo possível, tá, gente? Tudo que você quiser.
E aí eu fui buscar se isso era normal, o que que tinha, como é que resolvia, né? E foi onde a gente chegou nos temperamentos. Vocês conhecem temperamento? Já ouviu falar? Conhece o seu temperamento? Então, eu não conheci o meu. Eu tinha uma leve impressão que eu podia ser uma coisa, mas nunca estudei a fundo, né? E quando eu descobri, gente, recentemente, descobri que eu sou uma melancólica, tá? E se vocês pesquisar depois, quiser saber mais sobre isso, eu indico o Instagram e deve também ter aqui no YouTube, chama Temperamentando. Lá eles têm testes bem preciso e rápido para você descobrir o seu temperamento. Fernando, o que é que muda descobrir o temperamento? Muda tudo. Muda tudo, sabe por quê? Por exemplo, esse negócio de procrastinação, esse negócio de desistir das coisas, isso é coisa de melancólico também, gente. Tem outros temperamentos, mas melancólico é forte. E lá eles explicam como você consegue resolver isso. Como você pode evitar ficar repetindo isso na sua vida inteira. E foi o que eu fiz. O que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo a fazer no dia a dia. É fácil? Não é fácil. Mas mudou drasticamente o meu dia a dia, tá? Pra vocês terem ideia, o meu desânimo pra fazer algo que eu não gosto pode ser maior do que de outras pessoas, tá? Então logo cedo eu acordo, gente, tem um podcast. Ele não é cristão não, mas é um podcast que fala sobre, acho que é neurociência, sobre hábitos, essas coisas. E quando eu coloco pra assistir todo dia de manhã, enquanto eu lavo a vasilha, meu pique, meu ânimo é outro. Porque o casal que faz esse podcast, eles são muito alto astral, muito mesmo. É Jerônimo Telmo, o nome dele, tá, gente? Depois vocês podem pesquisar aí. E nisso eu comecei a aprender o que me fazia ir ao contrário da minha vontade, tá? E ó, estou conseguindo aos poucos, tá, gente? A mudar esses hábitos ruins em mim. E teve um momento também da minha vida em que eu não sabia o que eu gostava. Teve uma pessoa que me perguntou assim, o que você mais gosta de cozinhar? Eu não soube responder, gente. Tipo assim, o que eu mais gosto de comer é uma coisa, mas o que eu mais gosto de cozinhar, não sei. E teve também um momento em que foi um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu tava fazendo terapia na época, a psicóloga falou assim, você tem que fazer mais coisas que você gosta, que te faça feliz, né? Aí eu parei. Eu não sabia responder do que eu gostava de fazer. Tipo, se me desse um horário livre agora, você tem 2 horas livre, pode fazer o que você quiser. Vou fazer o quê? Porque eu já tava no automático de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de fazer almoço, dar banho. Se vocês, quem fica em casa sabe que essa rotina é uma rotina constante e que tem poucas brechas de tempo livre, né? Quando você tem sonecas e por aí. Já tem 1 ano e meio que eu coloquei como minha meta me conhecer melhor e desenvolver virtudes e bons hábitos. É difícil pra caramba, mas quando você lembra disso todos os dias, do que você acordou e o que você tem que fazer todos os dias, você propôs para fazer, fica um pouco mais fácil. E o sentido da nossa vida é se desenvolver todos os dias. Não é ficar parado ali dos pés juntos e achar que as coisas vão se resolver por si só, tá? Então, propósito tem a ver com isso também, tá, gente? É movimento. É movimento. Propósito pode mudar no meio do caminho, né? Um só a vida inteira. Pode ser um só a vida inteira? Pode. Mas na maioria dos casos, em cada etapa da sua vida é um propósito diferente. Então o meu agora, por exemplo, eu tô sendo mãe e esposa. E estou aprendendo muito com isso e me desenvolvendo muito com isso. Hoje vai ser um vídeo mais breve. É até mais uma conversa do que alguma coisa profunda, né? Sobre o que eu tenho passado esses últimos dias, ou últimos meses, né? Porque eu sumi aqui do YouTube, mas voltarei assim que possível. Minha demanda mudou nesses últimos meses, mas com o tempo vai dar certo, gente, tá? Até mais!